Abra as Sagradas Escrituras na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O versículo da nossa comunidade, da comunidade missionária Geração Eleita. Aqueles que estão com a camiseta da comunidade vão ver que está ali. 1 Pedro 2, 9. Esse foi o versículo que Deus deu ao pastor Hilário, quando ele criou a comunidade missionária Geração Eleita. Eu vou ler para vocês na versão Nova Almeida atualizada. E essa versão diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, obrigado pela tua escolha, pela tua eleição, por teres nos separado, Senhor, do mundo para sermos teu povo. Nós te agradecemos imensamente por isso, e eu agora me coloco na tua presença. Eu peço, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, e o teu Santo Espírito possa então se manifestar. Tudo que venha a ser dito seja dirigido por ti, meu Deus, para que se cumpra o propósito da palavra lançada nos corações dos teus filhos. Que tu tenhas liberdade nesse local, que a partir de agora o capacete da salvação esteja em nossas cabeças. Que toda seta de distração do maligno seja agora, Pai, impedida de nos atingir. E corações e mentes estejam cativos em Cristo Jesus, para que possamos receber a plenitude do que tu preparastes para as nossas vidas nessa noite. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, te entregando, Deus, a direção desta palavra. Amém, amém, amém. Podeis vos assentar? O título da mensagem de hoje é Separados para Deus. Não só por Deus, mas separados para Deus. A minha versão que eu li para a abertura é a Nova Almeida atualizada, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a NVT, a nova versão transformadora, ela traz esse mesmo versículo com a seguinte redação: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que se você está aqui nessa noite, não é por acaso. Aqueles que nos visitam, Deus quis te trazer aqui nessa noite. A palavra, as Sagradas Escrituras nos dizem que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós. E Ele não só nos escolheu, mas nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Não qualquer tipo de fruto, mas fruto que permanecesse. Nós somos escolhidos, nós somos separados por Deus para sermos seu povo. Ele nos separou para Ele. E isso é um privilégio, é uma honra, é um presente inestimável que nós recebemos de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós não veem isso dessa forma. Muitos de nós chegamos até mesmo a pensar que essa escolha, essa eleição de Deus sobre as nossas vidas é um fardo difícil de carregar. Eu já me fiz essa pergunta: por que eu, Senhor? Porque talvez hoje gostar do Jairton seja fácil, porque Jesus trabalhou na minha vida,
O amor do Senhor me envolveu, me preencheu, me transformou numa nova criatura. Mas o Jairton, que foi amado, que foi chamado, que foi escolhido por Deus, é o Jairton que estava no pecado, que era arrogante, que era prepotente, que era boçal, briguento, se achava o cara. Com orgulho dizia que dava um boi para não entrar na briga, mas depois que entrava dava uma boiada para não sair. Foi esse Jairton que o Senhor escolheu. E foi a graça e o amor dele que me transformou. Hoje, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não entrar numa briga, tudo que eu tenho, para não arrumar contenda com os irmãos. Porque eu não fui posto no mundo para semear discórdia, eu fui posto no mundo para semear o amor de Deus e levar a palavra que restaura, que edifica, que cura as pessoas. Mas qual tem sido o nosso comportamento? Eu não tenho dúvida de que todos os que estão aqui nessa noite foram escolhidos, foram separados por Deus. Mas o que tu tem feito com essa escolha, com essa eleição, com essa separação de Deus para a tua vida? Ao invés de nós nos alegrarmos com essa distinção de Deus para conosco, com a sua maravilhosa graça, com o seu infinito amor, nós rejeitamos a sua companhia. Ou talvez não cheguemos a rejeitá-la, mas ao menos nós não a valorizamos como deveríamos, trocando a presença de Deus pelos prazeres do mundo e imitando o comportamento daqueles que desagradam a Deus. A pastora Kelly, quando abriu o culto, ela não tinha a menor ideia da palavra que eu estaria trazendo. Ela disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas quantas vezes nós, e eu me incluo nesse nós, quando disseram, vamos à casa de Deus, eu disse, não. Esses dias mesmo aconteceu. A Lilian se arrumou, se preparou. Amor, vamos para a igreja. Eu falei, não, hoje eu não vou. Ela falou, amor, vamos para a igreja. Eu falei, não, não vou. Não vou, não vou. Ela disse, amor, tu é o pastor. Eu falei, é verdade, eu vou. Né? Às vezes, nós lutamos contra a vontade de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos de quão grande é esse Deus. Quão grande é o seu amor pela nossa vida. Quão grande foi o sacrifício dele para que eu e você pudéssemos vencer o pecado, sermos libertos da condenação, da morte, sermos retirados das trevas, resgatados para a maravilhosa luz de Cristo. Nós nos esquecemos do valor disso. E nós trocamos a presença e a comunhão com esse Deus maravilhoso por um jogo de futebol, por uma corrida de Fórmula 1, por um programa, um talk show, ou como é que chamam esses programas Big BB, né, da vida aí, que é reality shows. Isso, reality shows. Nós trocamos a presença de Deus por qualquer coisa. Quando tu está assistindo um filme que prende a tua atenção, pode fazer o barulho que for, pode entrar na sala, pode sair da sala, teus olhos estão fitos na TV. Quando tu vai pegar a Bíblia para ler, se caiu uma folha no jardim, tu vira para o lado para descobrir o que está acontecendo. Tu não consegue te concentrar. Nós negamos a nossa filiação celestial e nós nos comportamos como se pertencêssemos a este mundo perdido que jaz no maligno. Nós trocamos a palavra de Deus pelo conceito dos homens.
O biblicamente correto é substituído em nossas vidas pelo politicamente correto. Sem que isso nos constranja, afinal de contas, se eu me posicionar biblicamente, eu vou na contramão do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu pertenço a Deus. A minha pátria é a pátria celestial. Eu estou aqui. Eu não devo me conformar a esse mundo. Eu não devo me amoldar a esse mundo. Eu devo manter a essência de Deus na minha vida. Mas o que nós fazemos? Não. Eu não vou remar contra a corrente. Só eu vou fazer o que é certo? Não. Existem cristãos que acham que o errado se torna certo porque todo mundo pratica o errado. Meu irmão, minha irmã, o errado sempre vai ser o errado. Ainda que todos o façam, ele continua sendo errado. Porque o certo é o que diz a palavra de Deus. O politicamente correto agrada aos homens. O biblicamente correto agrada a Deus. Quem tu queres agradar com a tua vida? O Senhor Jesus nos disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós haveremos de agradar a um e desagradar ao outro. Não dá para servir a Deus vivendo o padrão do mundo nas nossas vidas. Tu quer experimentar o sobrenatural de Deus, te santifica. Aproxima dele e vê se ele não cumpre as promessas dele sobre a tua vida. Deuteronômios, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômios, quinto livro da Bíblia, encerra o Pentateuco. Antigo Testamento, Deuteronômios, capítulo 7, versículo 6, na Nova Almeida atualizada, diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que todos os povos que há, para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Vocês perceberam o que isso significa? Eu vou repetir, para ver se eu alegro o coração de alguém. Porque essa notícia, quando eu li, me deixou extasiado. Porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos da terra, que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Você tem consciência do que isso significa? Você tem consciência do que isso significa? Da bênção que tu recebeu? Conta a história. Eu não sei se é o Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores, como ele é conhecido. Eu não sei se é ele. Eu acredito que seja ele. Que certa feita ele foi orar por uma senhora que estava doente, uma senhora da igreja dele, muito humilde, que estava doente, na Inglaterra de 1800. E quando ele chega para orar por aquela mulher, ela está enferma na cama, numa situação de miserabilidade total. Ela por muito tempo havia servido uma nobre da corte, uma duquesa. E ele ora por ela e de repente ele olha, tem um papel num quadro preso na parede dela. Ele olha e diz: irmã, o que é aquilo? Ela disse: eu não sei ler. Eu ganhei esse papel da minha antiga patroa, um pouco antes dela morrer, e eu guardo com muito carinho, porque me lembra ela, eu amava muito ela, eu a servia com amor, com alegria, e eu trouxe e botei ali. E ele falou: eu posso olhar? Ela disse: pode, pastor. E quando ele pega aquele papel pendurado na parede, e ele lê, era um testamento, onde aquela mulher deixava propriedades, riquezas infinitas para aquela serva que havia cuidado dela por tantos anos. Ela tinha um tesouro dentro de casa, mas ela estava morrendo na miséria,
porque ela não soube valorizar o tesouro que ela tinha. Quantos de nós estamos com esse testamento na parede? E não fomos lá tomar posse daquilo que é nosso, que já foi conquistado na cruz do Calvário. O Senhor já conquistou a nossa vitória, mas nós nos portamos como derrotados. E o diabo, que é o pai da mentira, ele nos engana e nós permanecemos achando que somos miseráveis, que não temos direito a uma vida próspera e abençoada. Eu quero te dizer, hoje vai acabar em nome de Jesus isso sobre a tua vida. O Senhor nos alertou de que, como povo santo e escolhido, não deveríamos nos contaminar, tampouco nos deixar influenciar pelo comportamento daqueles que estão ao nosso redor, pois se permitíssemos que isso viesse a acontecer, nós sentiríamos as consequências, e isso se tornaria um laço para as nossas vidas. Você estava em Deuteronômios, vamos para Josué, o próximo livro, Josué, capítulo 23, versículos do 11 ao 13. Josué, capítulo 23, versículos do 11 ao 13. As Sagradas Escrituras nos dizem: portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, o seu Deus, não as expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Pastor, isso é Antigo Testamento. Isso Deus falou para o povo de Israel quando estava conquistando a terra prometida. Não tem mais isso. Ah, não? Nós não temos que conquistar a nossa bênção todos os dias? Nós não temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu? A promessa de Deus é que nós provássemos do melhor dessa terra. A Canaã celestial, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que as bênçãos do Senhor fluem abundantemente sobre as nossas vidas. Quantos experimentaram a terra prometida no seu casamento? Viviam um casamento miserável. E de repente, quando convidam Jesus a participar do seu casamento, o casamento se torna a terra prometida, um lugar que mana leite e mel. Um lugar de bênção, um lugar de paz. Antes tu fazia de tudo para não ir para a tua casa, para não encontrar tua esposa, teus filhos. Ou tu torcia para o teu marido ficar o máximo possível longe para não chegar em casa. E hoje em dia o que tu mais quer é estar na companhia deles, do teu cônjuge, dos teus filhos. A tua casa se tornou a terra prometida. Mas em vez de expulsar os antigos habitantes, os velhos hábitos que fizeram o teu casamento ser destruído, que fizeram tu desonrar e desrespeitar o teu marido, fizeram tu te portar como cabeçudo e não como cabeça do teu lar, tu deixou de expulsá-los, tu não tirou eles da tua vida, tu continua brincando com eles, tu continua permitindo que te influencie. Olha o que a palavra de Deus diz: se tu não os tirar do teu meio, não é o Senhor que vai tirá-los, eles te serão por espinho nos olhos, açoites nas costas, e tu vais ser tirado dessa terra abençoada. A bênção que tu conquistou para a tua vida, para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua família, vai ser retirada. Porque você não tem se comportado como povo escolhido do Senhor. Como igreja de Cristo, nós devemos nos separar do mundo. Nós estamos no mundo, sim, mas não pertencemos ao mundo. O nosso comportamento deve nos denunciar como diferentes. As nossas atitudes
devem testificar acerca da nossa fé. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto acontecer. O que eu mais tenho visto hoje em dia é o cristão, crente, agente secreto. Que sabe que o agente secreto não se revela para o inimigo, né? Aí ninguém sabe que ele é crente. Não, é que eu estou no mundo, ninguém pode saber que eu sou crente. Não. O Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E Ele diz, de que serve o sal que perde o sabor? O sal que perde a propriedade, o sal que perde a função dele, que é conservar, que é trazer sabor, ele só presta para ser pisado e lançado fora. De que adianta uma luz escondida? A luz tem que ser posta num local que ilumine o máximo possível. Mas nós temos nos comportado como se não tivéssemos o dever de resplandecer a Cristo nas nossas vidas. Eu volto a dizer, nós somos escolhidos e separados, não só por Deus, mas para Deus, para a obra, para o chamado dEle, para as nossas vidas. Cada vez mais, a Igreja de Cristo, que deveria influenciar o mundo, tem sido mais e mais influenciada e seduzida pelo mundo. Nós buscamos adequar os nossos templos aos ambientes frequentados por aqueles que estão no mundo, sob a desculpa de que eles não se sintam desconfortáveis quando venham à casa de Deus, que eles não se sintam desconfortáveis ao entrar em nossas igrejas, esquecendo de que eles precisam ser confrontados com o seu pecado, com a sua iniquidade, com os seus erros, para que assim eles possam reconhecer o quão perdido eles estão e o quanto eles necessitam de socorro e da salvação de Deus. E por isso, que quando a pastora Kelly disse apaga a luz, eu falei, Jesus, não apaga a luz. Por quê? Porque para mim, meus irmãos, para mim, Jesus é luz, e não há nele treva alguma. E me assusta ver locais que cultuam a Deus na penumbra. Quando se fala em paz, qual é a cor que lhes vem à mente? Branco. Bandeira da paz é branca. E de repente um local que deveria levar paz aos outros, eu vejo pintado de preto. Respeito, há gosto para tudo, cada um tem o seu estilo. Mas o que eu quero dizer, quando eu comparo isso, eu vejo que a igreja está se amoldando ao mundo, em vez do mundo se amoldar à igreja. Em vez do mundo buscar na igreja o que está dando certo para ele prosperar lá, a igreja de Cristo está querendo prosperar na maneira do mundo. E esse não é o caminho. É a luz que dissipa as trevas. É a santidade que expõe o pecado. Se o pecador entra numa igreja e não é confrontado com o pecado dele, ele não vai se arrepender. Ele não vai mudar. Porque ele vai achar que está bom. Ele vai escutar aquela mensagem gostosa, que Deus é amor, Ele te ama, mesmo pecando Ele te ama. Claro que te ama, não é mentira isso. Mas se tu não santificar, tu não vai ver a Deus como Pai, tu vai ver como justo juiz e vai receber dele uma sentença, um decreto. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, pois eu não vos conheço. Os meus filhos agem de acordo com a minha palavra. Aqueles que eu separei para mim, aqueles que eu escolhi para tornar a igreja santa, imaculada, eles andam num caminho de santidade e não num caminho de perdição. E a casa do pão, o local onde o Senhor deveria ser pregado, está sendo desvirtuado. Hoje em dia, as pessoas escolhem o sermão que querem ouvir. Porque vai para a internet e tem tudo lá. Eu só ouço aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. Quando é uma pregação pesada, de repente, como a de hoje, não, isso aqui eu não gostei, deleta. Dá um dislike, tira lá, não vou mais ver, porque isso aí...
Mas eu quero te dizer que o Senhor disse que Ele veio para trazer a espada, para trazer a divisão, para que você pudesse romper com o mundo e viver para Deus. Jesus sempre amou o pecador, e em todas as sagradas escrituras nós vimos o amor de Deus por nós. E no Novo Testamento, o amor de Jesus pelo pecador. Mas jamais você vai encontrar nas sagradas escrituras uma única passagem onde Ele tenha deixado de confrontar o pecador com o seu pecado. O Senhor Jesus jamais se amoldou aos padrões do mundo, da época, para angariar a simpatia e aumentar o número de seus seguidores. Mas Ele era seguido por uma multidão. Aonde Ele ia, Ele tentava se esconder, Ele tentava se retirar para ficar sozinho, e o povo descobria e ia atrás dele. O que Jesus tinha de diferente? A presença do Espírito Santo. Jesus simplesmente pregava a palavra de Deus com amor. E isso é o que fazia diferença na vida daqueles que o ouviam. Não é a estrutura física do templo que vai atrair pessoas. É a presença de Deus nesse local. Eu posso ter a igreja mais linda, mais luxuosa do mundo e ser frio. E eu posso ter uma igrejinha de sapé e o fogo da presença de Deus queimar naquele local. Ninguém que entra lá sai da mesma forma. Eu entro doente, eu saio curado. Eu entro triste, eu saio alegre. Eu entro deprimido, eu saio restaurado e motivado. É a presença de Deus que faz a diferença. Nós fomos chamados para sermos povo de Deus. Nós somos separados para Deus e não para o mundo. Nós somos separados por Deus e chamados para a boa obra de levar o Evangelho adiante. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo a todo momento, em todos os lugares, para todas as pessoas, se necessário com palavras. Quem entendeu diz amém. Eu acho que não entenderam muito. Eu tenho que pregar o Evangelho de Cristo em todo momento, em todo lugar, para todas as pessoas. Eu tenho que pregar no meu trabalho, na minha casa, no trânsito, na escola, na igreja, no lazer, no clube. Aonde eu estiver, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar para o crente, eu tenho que pregar para o ateu, eu tenho que pregar para o espírito, eu tenho que pregar para o macumbeiro, eu tenho que pregar para o satanista, eu tenho que pregar para todo mundo, para o agnóstico, para o hindu, para todo mundo. Como? Com palavras não, testemunho de vida. Se precisar, fale. Se não, só viva Cristo na tua vida. Viva o verdadeiro Evangelho. E veja a transformação que isso vai provocar por onde tu passares. Porque foi isso que Jesus fazia. Ele vivia aquilo que ele falava. E por onde ele passava, ele arrastava multidões. Aonde ele ia, ele falava do amor de Deus. Ele demonstrava o amor de Deus. Ele vivia o amor de Deus. Ele distribuía o amor de Deus. E não cessava de procurar, de seguir aonde quer que ele fosse. O que deveria nos diferenciar daqueles que caminham no mundo é o fato do Senhor estar junto a nós o tempo todo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 16, é o segundo livro da Bíblia, Gênesis e Êxodo, antes de Levítico. Gênesis, Êxodo, capítulo 33, versículo 16. Ainda na Nova Almeida atualizada, diz assim: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que deveria nos distinguir do mundo é a presença do Senhor junto a nós. Mas nós
Demonstramos a presença dele na nossa vida? Nós temos Jesus junto a nós? Eu vou te fazer uma pergunta. Olha para a sua vida e veja. O Senhor Jesus tem lhe acompanhado 24 horas do seu dia? Ele entraria com você em todos os locais que tu frequenta? Ele assistiria a todos os programas que tu vê? Ele participaria de todas as conversas que você mantém? Hã? Ele abonaria o teu comportamento? O que diferencia o povo de Deus é que Deus anda com o seu povo em todo o tempo. Eu tenho refletido a imagem de Cristo? Ou ninguém imagina que eu sou cristão, que eu sou um filho de Deus? Eu já tive o privilégio e a alegria de chegar em alguns locais onde eu não conhecia a pessoa, mas pelo comportamento distinto que aquela pessoa estava tendo, eu me aproximei dela e perguntei: tu é cristã, né? Ela deu um sorriso largo de orelha a orelha e disse: eu sou, mas como o senhor descobriu? Eu falei: querida, tu reflete a luz de Cristo. A tua forma de atender, a tua forma de se comportar é diferente da dos demais. Não tem como não ver. Quantas pessoas já me perguntaram, sem saber quem eu era: tu é cristão, né? Eu falei: eu sou. Por que não? Porque eu vi que tu é diferente. Agora, eu tenho feito a diferença? Eu tenho testemunhado que Deus está comigo? Deus tem me acompanhado às 24 horas do meu dia? Ou eu digo assim: Senhor, dá licença, eu vou sair da área de cobertura do Espírito Santo, vou resolver uma treta ali, depois eu volto. Tem cristão que é assim. Ele pede 5 minutinhos para Jesus, para resolver as tretas dele, do jeito dele, e depois ele volta. Isso não agrada a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o diabo não brinca de ser diabo. Portanto, não brinque de ser cristão. Seja um cristão de verdade. Porque o verdadeiro filho de Deus, o diabo não toca. Agora, aqueles que são dele, ele deita e rola. Em Jó, capítulo 1, nós vemos que o diabo não tem poder para tocar no Filho de Deus sem que Deus permita. E nós temos a promessa dele, que ele não nos permitiria uma tentação maior do que a nossa capacidade de resisti-la. Nenhuma provação maior do que a nossa capacidade de suportá-la. Eu quero convidar para vocês, é um texto longo, já estamos nos aproximando do final da palavra. Está lá em Efésios capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, e aí vem Efésios. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 32. Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 32, e a minha versão diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, e agora vem o destaque: nós somos nova criatura em Cristo Jesus.
quanto à maneira antiga de viver, que vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Foi para isso que nós somos separados por Deus. Foi para isso que nós somos escolhidos por Deus, para fazermos a diferença. Mas como eu tenho me comportado? Eu sou igreja de Cristo e eu minto. Eu sou igreja de Cristo e eu xingo. Eu conto piadas indecentes. Eu blasfemo até mesmo contra o nome de Deus. Eu roubo, sim, roubo. Me aproprio daquilo que não é meu. Quando eu vou fazer um relatório de despesa na empresa, eu pego uma notinha bem maior do que aquilo que eu gastei para ficar com a diferencinha na minha conta. Isso é roubo. Tu está mentindo. O que o Senhor diz, que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem filhos de Deus que a boca parece uma latrina, só sai sujeira. Vai contar piada, é só piada imunda. Ele não reflete o que a palavra de Deus diz. E aqui é muito claro. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Tem casa de crente que parece hospício. É a mãe berrando com o filho, o marido berrando com a esposa, irmão berrando com o irmão, berrando com o pai, berrando com a mãe. Parece uma fábrica de doido. E a palavra de Deus diz que nós deveríamos ser um ambiente de paz, de vida, de edificação. Nós somos escolhidos e separados por Deus. Você foi escolhido e separado por Deus, portanto, se considere separado desse mundo. Tu não faz parte desse mundo tenebroso que jaz no maligno. O que o mundo faz não deve influenciar a tua vida. O que tu faz deve influenciar o mundo. Certa feita eu ouvi uma pregação na rádio que me marcou o que aquele pastor disse. Ele comparou a igreja de Cristo a um navio e o mundo ao mar, ao oceano. E ele diz, a igreja foi feita para entrar no mundo, cruzar o mundo, passar pelo mundo. O navio foi feito para entrar no oceano, cruzar o oceano, passar pelo oceano. Mas quando o oceano entra no navio, o que acontece? Ele afunda quando o mundo entra na igreja. Ela se perde. O Espírito de Deus se retira. E nós vemos doutrinas de homens, comportamentos humanos, que tentam imitar a presença de Deus,
mas que não convence. Rompam os laços que os têm prendido com esse mundo. Desfaçam as alianças profanas que firmaram com os deuses desses séculos. Restabeleçam a aliança firmada com Deus. Restaure o altar da santidade no seu coração, na sua casa, na sua vida. Lembrem-se do que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Volta um pouquinho, tu está em Efésios. Volta a Gálatas, vai ser 2 Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 18. Marquem isso na sua Bíblia. Marque isso na sua Bíblia. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem pode dar um aleluia? O Senhor está dizendo que a igreja dele tem que se separar. A igreja dele tem que se abster daquilo que contamina, daquilo que influencia para o mal. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Para encerrarmos, devemos nos considerar separados para Deus, para cumprirmos o propósito dele em nossas vidas. Quantos já se perguntaram: Deus, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Tu me resgatastes da morte, do lamaçal de pecado, das trevas. Qual é o teu propósito para a minha vida? Nós precisamos nos arrepender dos pecados, nos purificar de toda a imundícia que nos contaminou e passarmos a viver para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, Jesus Cristo. 2 Coríntios 7:1 é o versículo seguinte do que nós lemos. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, essas acerca das quais eu falei para vocês nessa noite, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, as falsas doutrinas. Desculpa, Deus estabeleceu as leis e as regras, não nós. Ele manda, nós obedecemos. Nós temos que entender isso. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Quando nós verdadeiramente tememos a Deus, nós nos afastamos até mesmo da aparência do mal. Mas quando nós não tememos a Deus, nós brincamos com perigo. Nós flertamos com tudo que há de errado. E como a criança que brinca com fogo, um dia nós acabamos nos queimando e sofremos as consequências de nossos atos e de nossas escolhas. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.